fiquei pensando desde o quinto gol, essa bucha linda, linda, candidata a prêmio bucha do Globo Esporte do Pavon, lançamento do Cristaldo. O que dizer de um 5-0 neste contexto? Ouça-se o contexto, o Pelotas ser um dos piores times do campeonato, o contexto de o Grêmio ter feito coisa parecida contra outros times frágeis do campeonato, como o São Luís de Juí, como o próprio Caxias, que tem uma campanha de classificação, mas é da Série C do Campeonato Brasileiro. E contra esses adversários, o Grêmio tem 14 gols marcados e nenhum gol sofrido. 14 gols marcados e nenhum gol sofrido. Caxias, São Luís e Pelotas. Mas o contexto é que quando o Grêmio enfrenta o Juventude da Série A com time misto, o Grêmio perde. Quando o Grêmio enfrenta o Internacional aqui na Arena, o Grêmio esteve muito perto de perder por 80% do jogo. Então, como é que você encaixa esse 5-0? O César, por exemplo, está encaixando do jeito dele, com aquele brilhantismo dele, que o Internacional fez uma goleada de 1-1 no Grenal passado e agora o Grêmio tem um empate de 5-0 contra o Pelotas aqui. Por quê? Porque é preciso relativizar os acertos, a quantidade de chances, foram mais de 10 no jogo de hoje, a quantidade de acertos de jogadores que contra adversários mais fortes não deram a mesma resposta. Então, Jory, eu daria um desconto tipo liquida Porto Alegre nessa vitória de 5-0 na produção, especialmente do segundo tempo, porque houve meia hora de jogo do Grêmio, em que o Pelotas conseguiu competir, teve condição física de enfrentar o Grêmio, teve meia hora muito ruim. Lenta, equivocada tecnicamente, sem soluções, que só a partir do cansaço do Pelotas é que a situação muda para o Grêmio chegar nesses 5 que podia ter sido de novo aqueles 10 lá de 1977. Né, César? Aí entra o César. Nada disso, Maurício. Você viu um jogo, eu vi outro. Não. A gente está fazendo aqui, a gente termina o jogo e eu e o Maurício, a gente baixa a cabeça para quem está vendo a live, porque a gente está fazendo também as colunas. E a minha coluna, ela não tem a manchete do Maurício, mas ela tenta ter. A minha coluna diz o seguinte: a goleada do Grêmio que serve para destruir comentarista. Muito bom. Porque Maurício, o jogo de maior alerta é uma goleada de 5-0. Nem é o Grenal. Isso aqui não, alerta você mais do que o Grenal. Muito mais. Porque hoje, a partir dos 15 minutos do primeiro tempo, 20 minutos, e aqui vai os parabéns a quem fez a leitura, que foi o Zé Alberto Andrade. O Zé disse, olha, o Pelotas está cansando. Um pouco mais, eu diria, uns 25 minutos. Eu contei meia hora aqui no texto, mas de pegar, porque o Zé nós tínhamos 11 mil torcedores aqui e milhares, centenas de milhares nos acompanhando pelo rádio, pelo YouTube. E o Zé ali leu o jogo. E leu porque estava do lado vendo a metros da equipe do Pelotas. E ali muda toda a relação do jogo. A partir daquele momento, passa a ter uma equipe com dificuldade para se manter em pé no campo, e outra jogando um pouco, seguindo fisicamente melhor. E faz uma goleada de 5-0. Mas até aquele momento, o Pelotas tinha perdido a oportunidade, o Pelotas conseguia jogar dentro do campo do Grêmio, o Pelotas, de alguma maneira, tinha facilidades junto aos volantes do Grêmio, lembrando muito o pior momento do Grêmio no ano passado. Muito. No intervalo do jogo, eu nem pego tanto a entrevista do jogador do Bright White, que é uma leitura muito rica para todos nós, mas eu pego o que disse um torcedor para Keck, que disse, eu não estou vendo nada diferente do ano passado aqui. A gente valoriza, até me deu uma pancadinha ali, falando que eu estava valorizando o Quinteiros, e eu valorizo o Quinteiros, mas este Grêmio de hoje, que ganhou de 5-0, foi muito parecido com os piores momentos do Grêmio no ano passado. E é isso que precisa acontecer na Arena. Por que foi assim? O que fez o Grêmio não se compactar? O que fez o Grêmio não jogar apoiado? O segundo tempo, um adversário caindo aos pedaços, ele teve 2 oportunidades mano a mano, o atacante com o goleiro. Ou não? Mano, o goleiro do Grêmio, gente, que foi bem, inclusive pode ter ganho a posição titular diante do que aconteceu aqui. Ele faz
3 milagres. O Grêmio não perderia o jogo, não empataria o jogo de nenhuma maneira. Mas é preciso acordar para o que aconteceu aqui hoje. É o jogo para matar comentarista. É o jogo para matar comentarista. Por quê? Porque o Grêmio precisa ser muito criticado diante de um 5-0 a favor. Vai entender. Você vai lembrar de hora que no pré-jogo que nós fazíamos com o Lucianinho, você já estava presente, eu já cogitava o que seria, o que nós diríamos, eu cogitei aqui a cabine, o que nós diríamos diante da evidência que se apresentava que o Grêmio ganharia do Pelotas e ganharia com folga, ganharia fazendo saldo de gols. Porque você tinha que relativizar a vitória, eu estava falando isso ainda antes do jogo começar, e tinha que relativizar o contexto. Esse jogo vem 3 dias depois de um Grenal que assustou gremistas de todas as gerações, vem uma semana ou menos de uma semana depois daquela derrota para o Juventude, que com time misto e tudo foi o primeiro time de Série A que o Grêmio enfrentou. Então, a partida seguinte a esse combo de 1 ponto em 6, era o Pelotas, que vai lutar e tomara que consiga, porque eu amo tanto a cidade de Pelotas, tomara que consiga escapar do rebaixamento. É um time mas é muito fragilíssimo. fraco. É muito fragilíssimo. Então, aí, por isso que a manchete do César é interessante, mata o comentarista, porque o comentarista, que já é chato de natureza por analítico, ele tem que ver coisas que cava no jogo. Imagina, Diori, quando tem que cavar as coisas que nós estamos falando, de uma vitória de 5-0 que poderia ter sido o dobro, mas é o nosso papel. Passaram aqui não na zona mista, porque senão eu os teria atacado, obviamente, mas próximo à zona mista, o Francis Amuso, o Lucas Esteves e o empresário do Lucas Esteves, Marcelo Robalinho, esperando apenas os trâmites burocráticos para estrearem pelo Grêmio, mas assistiram ao jogo aqui na Arena. O Esteves até o anúncio, né? Porque o Esteves ainda não foi anunciado e não tem bid, né? Verdade, porque falta a oficialização, a formalização do acordo com o Vitória. Bom, uma questão do jogo, e vocês já mencionaram isso, o CCD mencionou isso também no comentário de abertura aqui do programa, sobre a disputa de goleiro, tá? O Grando jogou o Grenal, o Thiago Volpi foi contratado, jogou hoje. Primeiro me parece, CCD e Maurício, que a atuação do Volpi no jogo de hoje, dentro de um universo extremamente limitado ainda, foi a melhor atuação de um goleiro do Grêmio nesse ano. O Grando não foi exigido em nenhum jogo que esteve em campo, tanto quanto o Volpi foi exigido hoje e teve que trabalhar. É uma boa leitura. É verdade. E eu acho também que, e isso chama atenção aqui, o Volpi, ele abre o jogo como a grande liderança do jogo, além do Bright White, tá? Sim. E eu digo pelas ações sem a bola, tá? Não é tanto pela bola, mas mais de um escanteio ele estava grudado no homem lá da frente, determinando que tipo de movimentação tinha que fazer, não tinha que fazer. Me pareceu muito integrado as coisas do Grêmio, sabe? Muito integrado ao time, aos jogadores. Eu confesso assim, eu acho jogos assim como o de hoje, a gente precisa avaliar do ponto de vista individual, né? Porque o coletivo foi tão sem sal, né, que a gente precisa analisar individualmente. Aí tu pega muito bem o melhor jogo de um goleiro do Grêmio esse ano do ponto de vista técnico é esse. Não tem nenhuma dúvida. Ele fez 4. No primeiro tempo ele faz aquela que depois se viu que era impedimento, que é uma linda defesa. Antes disso ele estava 0-0 ainda. Antes disso ele faz aquela que ele abafa, né? Bem no início do jogo. No segundo tempo ele faz uma defesa mano a mano, né? Uma defesa que o atacante do Pelotas sai na cara do gol. E na outra ele fecha o ângulo também mano a mano e o atacante do Pelotas joga para fora. Ou seja, tem aquela no primeiro tempo do contrapé ainda, né? Isso também. Que ele tá passando da bola e o cara bate no ângulo oposto, né? Isso, em cima, nem lembrava dessa. 5 oportunidades de gol claras do Pelotas contra o Grêmio. 5 com defesas do goleiro. Então, essa sim. E as outras individuais que a gente pode destacar? O Pedrinho estava bem no jogo, o Pavon entrou muito bem, o Bright White bem, como sempre.
O Edenilson se posicionou no lugar ali, conseguiu em determinado momento ser até armador. O Vijaçante fez uma atuação de chorar. O Cuejar muito fora, mas é um jogador de mais qualidade que o Dodi, conseguiu controlar o jogo. Olha, eu tô saindo da arena muito preocupado.